O que significa consciência crítica e consciência ingênua no pensamento de Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire? Bem, é o que eu vou tentar explicar nesse vídeo a partir das ideias que a gente encontra nos livros desses autores, como Consciência e Realidade Nacional, de Álvaro Vieira Pinto, no livro Educação como Prática da Liberdade, de Paulo Freire, no livro Conscientização, de Paulo Freire, e também utilizando como referência vários verbetes do dicionário Paulo Freire. Vamos lá. Bem, primeiro, consciência é uma coisa como uma palavra que a gente usa no dia a dia, no cotidiano, quando a gente conversa com alguém. Porém, para a gente dar um tratamento dela como uma categoria, como um conceito, a gente vai, nas ideias de Álvaro Vieira Pinto e de Paulo Freire, a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Primeiro, a gente entender que quando a gente fala de consciência, nós estamos falando do ser humano. Consciência é um termo que, ao longo das histórias das ideias, foi se formando como uma forma de entender, de conceber, muitas vezes filosoficamente, o que é o ser humano e como que a gente explica o ser humano no mundo. Outros termos eram utilizados para explicar o que se passa por esse ente, por esse ser, como o espírito, no passado, ou mesmo outras palavras que a gente utiliza. Porém, consciência vai fazer muito sentido para esses dois autores, especialmente, mesmo sendo um termo que vem da psicologia, porque faz muito sentido filosoficamente para a gente explicar o ser humano como um ser que é uma consciência, que tem uma certa relação com aquilo que está no seu entorno, aquilo que ele não é, mas também é. O que significa? Consciência é uma palavra que tem uma relação muito profunda com a ideia de realidade. E nesses dois autores, talvez ainda mais. O livro, a principal obra de Álvaro Vieira Pinto, Consciência e Realidade Nacional, traz isso logo no seu título. Consciência, nesse livro, não é qualquer consciência, é principalmente o que ele designa como consciência coletiva. E no caso, não significa um único indivíduo na sua singularidade ou na sua particularidade, mas o coletivo de consciências que forma, por exemplo, o Brasil. Então, uma nação brasileira poderia ser considerada como uma consciência coletiva. E a realidade que ele trata nesse livro não é qualquer realidade, é a realidade nacional. Para a gente entender esse título, Consciência e Realidade Nacional, dessa obra, a professora Norma Cortes, certa vez, me deu uma dica muito legal. Assim como em Heidegger, no livro Ser o Tempo, ser é tempo, assim como no livro O Ser e o Nada, de Sartre, o ser é nada, no sentido que a consciência é o nada que abarca a realidade e, portanto, ela é sempre um vazio que é preenchida pela realidade. No livro Consciência e Realidade Nacional, consciência é realidade. E não é qualquer realidade, é a realidade nacional, é preenchida por ela. E esse livro, ele tem como uma curiosidade que inicialmente ele iria se chamar Gênese e Formas da Consciência Nacional. Justamente porque ele se proporia a explicar como que a consciência nacional, a consciência coletiva da nação, ela se origina e quais suas diferenças, quais suas formas, quais suas características. As duas categorias principais para explicar a consciência vão ser consciência crítica e consciência ingênua. Quem já leu Álvaro Vieira Pinto se deparou, em qualquer obra dele, se deparou com esses termos, e muito provavelmente, se você leu Paulo Freire, em algum momento também você encontrou algum desses termos, principalmente consciência crítica. Isso ocorre porque o pensamento de Paulo Freire vai ser muito influenciado pelo do Álvaro Vieira Pinto, e o contrário também, porque os dois eram amigos e trocaram muitos. Também Vieira Pinto tinha em Paulo Freire alguém com quem ele construiu suas ideias. Por isso as categorias elas são muito similares nos dois autores. Pode haver algumas diferenças, como a gente vai ver, mas eu acredito que na base delas, muitas das ideias são bem consistentes nos dois, especialmente essas.
Então, Álvaro Vieira Pinto nos explica no livro Consciência e Realidade Nacional que ali, quando ele está falando sobre a consciência, e essas duas, né, consciência ingênua e consciência crítica, ele está buscando fazer análise de algo que pode ser dividido em duas grandes classes, porém que não são só duas formas e que algumas pessoas só estão numa sempre e outras pessoas só estão dentro dessa outra consciência, como uma categoria só de colocar certos indivíduos. As pessoas podem ter passado de uma consciência crítica para uma consciência ingênua e de uma ingênua para uma consciência crítica, e em determinados assuntos, situações podem também ter variações. Porém, essas variações elas também não são tão não estão ao livre-arbítrio das pessoas. Existem algumas condições, algumas características de alguns indivíduos, como a gente vai ver daqui a pouco. O principal agora é entender que existem inúmeros pontos de vista sobre a realidade, quase como um ponto infinito. Tá? A realidade admite vários pontos de vista. E a consciência crítica e ingênua vão ser formas de explicar, de se relacionar com a realidade. Essas duas formas são apenas duas formas dois extremos, dois pontos extremos das consciências que no dia a dia, na realidade, a gente encontra, na nossa vivência, a gente encontra as consciências com gradações. Então, esse modelo aqui é mais uma esquematização, não como formas completas, mas dois paradigmas antagônicos, nas palavras do próprio Vieira Pinto. Cada extremo pode-se dizer que engloba diversas variedades, mas que quando a gente olha a distribuição das formas de consciência, a gente pode entender que, mesmo que existam gradações, existem marcas características. E a título para possibilitar seu estudo, seu entendimento, a gente divide elas entre consciência crítica e ingênua, mesmo que exista uma série de gradações entre uma e outra. As ações individuais de cada pessoa, de cada pessoa e das pessoas, elas estão no intervalo entre esses dois polos. E o que diferencia a consciência ingênua da consciência crítica é principalmente a relação com que essas pessoas, esses seres humanos, essas consciências, têm com a realidade. De como que elas se relacionam com o mundo ao seu redor. E não é qualquer realidade, a realidade objetivada, elas se encontram no mundo que elas estão. Então, consciência crítica e consciência ingênua são diferentes no reconhecimento da realidade e dos fatores que determinam essas consciências e condicionam essas consciências. E como a gente pode ver nesse modelo aqui, a consciência crítica tem como principal característica que diferencia ela da consciência ingênua o fato de que ela está mais próxima da realidade. Isso porque é a consciência crítica, a gente caracteriza a consciência crítica, ela recebe esse nome, ela não é crítica e possui essa característica. Ela recebe o nome de consciência crítica porque somente a consciência crítica é aquela que reconhece que é condicionada pela realidade. É justamente por reconhecer isso que ela é crítica, ela exerce essa atitude e depois ela recebe esse nome. Então, a consciência crítica é aquela que reconhece que o mundo ao meu redor possui características, possui formas e foi feito de uma certa maneira, foi produzido pelo ser humano de uma certa maneira e, portanto, ela age sobre mim. Porém, o ser humano não é passivo em relação à realidade. E é justamente a consciência crítica, por saber que o mundo foi feito de certa maneira que condiciona a consciência, é aquela consciência que também pensa que pode transformar esse mundo para justamente poder ser condicionado de outras formas. Isso, claro, socialmente, culturalmente. A consciência ingênua também, da mesma forma, ela recebe esse nome justamente porque é aquela que não tem consciência e não se interessa pelos fatores e condições objetivas da realidade que a condicionam. A consciência ingênua, ela é ingênua, justamente a ingenuidade vem de acreditar que
ela está descolada do mundo ao seu redor, de que ela não é condicionada pela realidade, pelas outras pessoas, pelos artefatos, pelas construções do ser humano que moldam os sistemas que moldam o ser humano. Então, ela recebe o nome de ingênua porque ela acredita que ela pode tomar decisões, ela pode pensar, ela pode agir independentemente desses condicionamentos. Justamente por ser ingênua, ela acaba não sendo uma consciência que investiga, tenta entender como o mundo ao redor foi criado, foi moldado, e dessa maneira deixa de entender também ela a si mesma como consciência. Ou seja, deixa de perceber os fatores que podem, que influenciam ela a ser dessa maneira. Do outro lado, a consciência crítica, justamente por aquela que reconhece que é condicionada pela realidade, é aquela que investiga a si mesma por que investiga a realidade. E pode fazer uma reflexão sobre a sua própria situação existencial. Se isso estiver um pouco confuso, é porque falta um conceito para a gente entender que tanto em Vera Pinto como Paulo Freire, o ser humano, ele só é na conexão com a realidade. Sempre que a gente fala de ser humano e consciência, a gente está falando numa relação de mais. O ser humano é também a realidade. Não existe um corte que separa o meu corpo do mundo onde eu estou. Quem eu sou também é a realidade em que eu me encontro. E, como consciência, eu posso reconhecer essa realidade e os condicionamentos que ela me traz, ou não reconhecer. E por isso, duas modalidades da consciência. Opa, voltando. Ah, não, aqui mesmo. A consciência ingênua, ela, por essas características, ela não se vê conectada onde que ela está, ela se imagina pertencendo ao mundo em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer situação. Ela, com isso, ela é uma consciência em si. E tende a perder a dimensão histórica. Justamente por não se ver presente, localizada, ela perde uma dimensão de futuro, ou seja, como ela não reconhece que as coisas foram feitas e a realidade que ela se encontra, ela existe, e existe porque ela foi feita, construída pelo ser humano, ou seja, por exemplo, que eu me encontro numa sociedade cujo modo de produção é capitalista, e esse modo nem sempre foi o modo de produção da sociedade. Ao perder essa referência de como as coisas são hoje, perde-se também um caráter histórico de como as coisas foram. E com isso perde também um caráter de futuro, de que as coisas não vão continuar sendo. Afinal, elas não foram sempre assim. E, portanto, elas podem mudar. Ao perder esses caráteres, ela se torna uma consciência que tende ao fatalismo, a acreditar que as coisas sempre continuarão como são, e uma tendência reacionária, a imaginar que, imaginar não, ao se defrontar com a mudança necessária do mundo, ou seja, o mundo não vai corresponder a essa imagem ingênua de não mudança, ao ver que o mundo muda, tende ao reacionarismo, tende a ser reacionária, a desejar que o mundo volte ao que ela conhecia antes. De modo contrário, a consciência crítica, porque ela reconhece que é condicionada pela realidade, ela tende a perceber que está dentro de uma sociedade, que o mundo é feito, que o mundo é histórico, que o mundo é também dimensão de futuro, ou seja, que a existência dessa realidade e da própria consciência, ela foi feita no passado de uma maneira e também ela se projeta para o futuro para ser desenvolver de uma outra maneira. Portanto, ela reconhece o mundo como transformação, como fluxo. Essas duas diferenças, agora que a gente vê, lembrando, existem gradações entre elas, mas quando a gente pega os dois polos, as diferenças são bem grandes. E elas resultam em... tem algumas consequências teóricas quando a gente pensa um pouco mais concretamente a relação dessas consciências. Justamente por
acreditar que as coisas não devem mudar, a consciência ingênua, a gente chama de consciência ingênua essa posição, e é a posição que a gente encontra justamente nas classes dominantes, nas nações ditas desenvolvidas, nos termos freirianos, uma característica do opressor ter uma consciência ingênua, porque se de um lado ele não vê razão em explicar a realidade como possível de mudança, também não tem interesse em explicar a realidade como algo que pode mudar. Afinal, se a realidade pode mudar, um resultado de uma realidade que se transforma seria ele deixar de ser opressor ou deixar de ser dominante, deixar de estar nessa posição. Então, não há interesse nessa posição, o que só retroalimenta a ingenuidade que caracteriza essa consciência. O fato da consciência ter relação com a realidade objetiva não significa que ela é neutra. E é justamente por estar mais próximo da realidade e por vê-la e na verdade, por fazer a transformação da realidade é que os trabalhadores, as trabalhadoras, a nação subdesenvolvida, os oprimidos em geral, por terem que sentir uma realidade que os empurra a estar próximo dela, por estarem próximo da transformação da realidade pelo trabalho, pela ação transformativa, por sentirem as dores e a opressão de uma realidade que foi feita de certa maneira, de uma maneira opressiva, é que eles possuem mais condições de reconhecerem o condicionamento que a realidade lhes impõe. E por estar mais próximo dessa realidade que age opressivamente, então eles têm mais condições de perceberem ela e também não só o desejo de modificá-la, mas também perceber que são eles que produzem essa realidade materialmente, diariamente, cotidianamente. Então, o oprimido ou as massas trabalhadoras, oprimido em Paulo Freire ou as massas trabalhadoras de Vieira Pinto, estão mais próximas da consciência crítica. Não necessariamente estão já como consciência crítica, lembrando, gradações, podem estar distribuídos, mas são os que mais têm potencial para desenvolver uma consciência crítica. Não à toa, esses dois autores trabalharam no seu pensamento e nas suas ações de projetos, como no caso o processo a proposta de alfabetização de Paulo Freire, justamente para permitir que o desenvolvimento da consciência crítica daqueles, como Paulo Freire, né, por meio da educação popular, permitirem o desenvolvimento dessa criticidade, ou seja, o reconhecimento da realidade e um contato mais intenso com ela, somente para que aqueles que mais têm potencial de transformar essa realidade pudessem desenvolver melhor a consciência crítica para transformar essa realidade. Então, os oprimidos, os trabalhadores, a nação subdesenvolvida é aquela que está com maior potencial de transformar a realidade, justamente para aquela que são as pessoas que manuseiam a realidade em contato direto, enquanto as elites, as classes dominantes, pelo seu afastamento do dia a dia, do cotidiano, das práticas que realmente estão em contato com a realidade, elas se voltam justamente para o plano das ideias, da idealização do mundo e acreditando que essa idealização pode simplesmente transformá-lo. Porém, as elites, a classe dominante, os opressores possuem diversos mecanismos para tentar mascarar, ocultar, velar a própria percepção, a representação da realidade, como é o caso das ideias que a gente tem hoje ainda no campus da tecnologia, da ciência, da educação, na verdade em qualquer campo do conhecimento, que mantém a colonialidade, por exemplo, e os próprios projetos práticos de interferência material, como foi o colonialismo, enquanto projeto de manutenção e a tentativa de manutenção de um estado de consciência crítica, da consciência coletiva de um povo, de uma nação,
de uma comunidade, de um conjunto de pessoas. Entre consciência ingênua e consciência crítica, por exemplo, Vera Pinto vê que existe uma fase intermediária, aquela que ele colocou como estado colonial ou semicolonial, que caracteriza, por exemplo, o Brasil que ele encontrava na década de 40, 50, 60. Como as elites dominantes, elas são dominantes, colonizadoras, desenvolvidas, estão nessa posição justamente porque se beneficiam do atraso, do subdesenvolvimento, a elas não interessa a mudança. E entre as ações que ela realiza é justamente a manutenção de uma consciência dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos oprimidos e das oprimidas, uma consciência que fique inerte, passiva, que não perceba justamente o potencial que ela tem de transformar a realidade. Entre consciência ingênua e crítica, esses dois autores se perguntaram bastante como é que eu faço o trânsito, como eu faço a mudança entre esses dois estados. E não à toa, novamente, quando Vera Pinto escreve Consciência e Realidade Nacional, as primeiras páginas do livro são justamente a percepção que ele coloca na sua época, nos anos 60, literalmente anos 1960, quando esse livro é publicado. Ele entendia que havia, naquele momento, o Brasil passava por um despertar de uma autoconsciência coletiva da nação brasileira de que uma mudança era necessária, que uma transformação era possível. Igualmente, quando a gente lê livros como Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire, ele vai usar uma palavra chamada trânsito, porque ele percebia e acreditava a mesma coisa naquele momento, a ideia de que a sociedade podia transitar, fazer uma transformação coletiva de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Paulo Freire, Vera Pinto, enquanto traz essa ideia de fase intermediária, a gente vai encontrar em Paulo Freire uma série de outros conceitos que ele colocou justamente para explicar mais de uma dessas gradações entre a consciência ingênua e a consciência crítica. Ele vai trazer, por exemplo, pela ideia de trânsito, as ideias de transitividade e de intransitividade. A ideia de que a primeira das ideias, da ideia de consciência intransitiva, viria que é a própria percepção como se não fosse possível haver mudança simplesmente porque a consciência intransitiva é aquela das pessoas que vêm-se tão conectadas, tão envoltas da realidade que as circunda, que se mantém numa conexão num nível biológico. Ou seja, não é possível ver que as coisas essa realidade que a pessoa ela está daquela maneira porque existe cultura, porque seres humanos participam da construção da realidade. As coisas não são assim só porque são, ou sempre foi assim. As coisas são porque foram feitas escolhas, decisões, o mundo foi feito de uma certa maneira, justamente uma maneira que beneficia os opressores em detrimento dos oprimidos, e isso foram escolhas. A consciência intransitiva é aquela que está tão imersa nessa realidade num nível tão biológico, que ela não percebe isso e não tem nem ainda condições de fazer esse distanciamento para perceber qualquer traço de historicidade, de história na realidade, ou de cultura na realidade que ela se encontra. A fase seguinte, a fase semi-intransitiva, ainda uma fase ingênua, é aquela que, Paulo Freire, nesse momento, ele percebe que era o caso do Brasil e o caso de muitas nações que passaram por processos como o de colonização, e ele chama de consciência dominada, porque é uma fase que ele acredita que existe uma diferença. A diferença é que está começando a se criar transitividade, ou seja, essa consciência começa a perceber que é possível alguma transformação, ela está em trânsito para a consciência crítica, porém, existe um esforço significativo de forças, no caso das forças dos dominantes, das elites dominantes, do centro desenvolvido, em controlar essa transitividade. É o caso de uma série de conceitos que Paulo Freire cria, como, por exemplo, cultura do silêncio, ou mesmo o que a gente vê que acontece ao longo da década de 60, os próprios golpes
que a gente vai ter no Brasil e a gente vai ter na América Latina, em outros países que se encontram nessa mesma fase ou com a consciência dominada, ou as relações de dependência ainda que continuam todo o processo de colonização que essas nações sofreram, ou seja, as massas, a população começa a perceber que existe possibilidade, existe alguma coisa de errado, porém as elites também percebem e mantêm essa relação de forçar, de impedir a própria consciência da realidade, ou seja, de perceber essa proximidade que as massas já têm e desenvolver uma consciência crítica. Em seguida, a gente tem a consciência transitiva ingênua, ou seja, aquela consciência que percebe contradições, percebe que a realidade pode mudar, porém também não faz nada a respeito. Ela assume para si mesmo a não ação, a inação. Ou seja, ela percebe uma relação de causalidade, porém ela não desenvolve, como diz, não se arrisca na investigação das verdadeiras causas disso. E por fim, a gente tem a consciência transitiva crítica, aquela que já substitui a explicação de como as coisas são, de como a realidade é, explicações mágicas, explicações que têm como origem o próprio plano das ideias, como são explicações possíveis, mas que não sofrem um contato com o mundo de fato, que resiste a essas ideias e mostra que o curso dessa ação pode estar ou não fazendo sentido. Então, a consciência transitiva crítica é aquela que questiona a realidade e questiona a si mesmo, justamente porque está passível de mudar a consciência para que ela seja mais adequada com a realidade que se encontra, porém, não é simplesmente se adequar à realidade, mas é o processo contrário de transformar a realidade para poder transformar a si mesmo. Enfim, essas são várias ideias que eu tentei sintetizar, tentei abrir, tentei explicar. Com certeza elas não dão conta de todo o sentido de consciência nesses autores, até porque uma das expressões mais famosas que é conhecida por Paulo Freire e que tem conexão profunda com o Vera Pinto, que é a ideia de conscientização, justamente tudo que falta ainda da gente continuar estudando, da gente continuar discutindo sobre as ideias de consciência ingênua e crítica, porque o que a gente faz com essas categorias é tão importante quanto entendê-las. Mas recomendo o artigo do Christian Cipriani, que é o que utilizei como referência para discutir essas ideias, onde ele explica as relações e faz comparações entre os conceitos de consciência em Álvaro Pinto e Paulo Freire, e gera esse modelo muito legal que eu utilizei como algumas partes como referência nos slides anteriores. E por fim, as referências, né? Para quem quiser pesquisar mais, quiser entender mais e estender as leituras que eu utilizei como base nesse vídeo. Espero ter ajudado e até mais!